Estrutura condicional de múltipla escolha. Então, a estrutura condicional de múltipla escolha ou switch case, né, ou em outras linguagens, na linguagem do Portugal, escolha caso, pode ser vista como uma especialização do comando if. Ela nos permite escolher entre várias opções possíveis. Ou seja, toda vez que eu estabeleço várias opções e eu quero comparar um valor que o usuário fornecer com as opções que eu defini no meu programa, eu vou estar utilizando a estrutura switch case. Lembre-se que eu acabei de falar, são várias opções, ou seja, várias condições. Eu poderia estar utilizando a estrutura condicional encadeada, né, onde eu teria vários ifs, elses alinhados dentro do outro. Mas a estrutura switch case, como eu também tinha dito anteriormente, ela foi feita basicamente para isso, para estar resolvendo essa questão das estruturas encadeadas if-else. Então, aqui é a forma geral dela. No meu comando switch, eu vou estar passando a minha variável, né, o meu valor. Nesse caso aqui está a opção. E nas estruturas case, eu vou estar definindo as opções que eu quero que esse valor, nesse caso aqui a opção, seja. E ele satisfazendo essa condição, eu vou estar executando uma instrução. Então, se a opção que eu forneci para ele for igual à opção 1, ele executa a instrução 1. Se não, se a opção que eu informei para ele for igual à opção 2, executa a instrução 2. Se não, se for 3, executa a instrução 3. E se for nenhuma dessas condições, ele vai estar executando a parte else. Aqui nós temos um exemplo. Então, a variável n é comparada com cada uma das opções estabelecidas. Se o valor de n não for igual a nenhuma das opções, então o bloco else será executado, como eu disse antes. Se nenhuma das condições que você estabeleceu for satisfeita, ele sempre vai executar a última parte, que é a parte else. Então, nós temos aqui um exemplo onde ele solicita que o usuário entre com um número. Então, observe, mesmo a gente obtém um número do usuário utilizando o bloco ask. Então, após eu obter esse número, eu vou estar passando ele para o comando switch, para o meu bloco switch. Uma vez passado aqui em cima, eu não preciso, diferentemente do bloco if, ficar repetindo esse valor n aqui dentro. Ó. Então, ó, o que eu quero dizer com isso? Se eu informei, por exemplo, 1, digite seu número, informei 1, então ele obteve o valor 1 aqui na estrutura, em toda a estrutura, e vai estar comparando esse valor que eu passei no início com cada uma dos casos que eu estabeleci aqui. Ó. Então, se esse valor que eu passei lá for igual a 1, ele vai mostrar a mensagem para mim na tela. Você escolheu 1. Se não for igual a 1, se for igual a 2, então ele vai mostrar a mensagem para mim igual a 2. Se for igual a 3, ele vai mostrar a mensagem para mim igual a 3. E se for nenhuma desses casos aqui, ele vai sempre executar a última parte. Né? Caso nenhuma dessas condições aqui forem satisfeitas, ele vai estar executando a parte else. Vai estar mostrando para mim a mensagem, você escolheu outro valor. Ou seja, se eu, por exemplo, informar 2 aqui para ele, a primeira coisa que ele vai verificar: 2 é igual a 1? Não. 2 é igual a 2? É. Então, executa essa instrução aqui, say, aqui dentro. Né? Você escolheu 2. E em seguida, ele termina o programa. Então, quando que eu utilizo a estrutura condicional de múltipla escolha? É utilizada quando existem várias condições possíveis no teste. E desde que não seja necessário algum teste relacional entre a variável de teste com um valor ou outra variável. Então, toda vez que eu tiver várias condições, né, por exemplo, um menu de opções, eu vou estar utilizando a estrutura condicional de múltipla escolha, ou seja, switch case. Aqui nós temos um outro exemplo. Faça um programa que permita ao usuário escolher entre três cores
entre azul, vermelho e amarelo e imprima na tela a cor selecionada. Então a gente vai estar fazendo esse exemplo aqui na prática, tá? Então esse programa ele pede que o usuário escolha uma cor e com base nessas opções ele apresente uma mensagem da cor que eu escolhi. Então vamos voltar para o ambiente de programação BioB. Isso aqui eu posso manter, apenas jogo fora. Não vou jogar tudo. Aqui, ó. Então vamos começar. Bloco de início. Para quem ainda não localizou, ele se encontra na guia Control. O bloco de início, basta arrastar e soltar. Próximo passo, a gente precisa obter uma cor do usuário. Então vamos utilizar o operador de entrada de dados. Tá na guia Sense. É o bloco ESC, então arraste o bloco ESC e conecte abaixo do bloco de início e vamos fazer a pergunta para o usuário. Digite uma cor. Após isso, já arrastamos a variável global answer e deixamos por enquanto ela aqui do lado, que é nela que por enquanto o valor nosso vai ser guardado automaticamente nela. No momento que a gente fazer uma responder a esse valor, né, fornecer um valor, ele vai estar armazenando nela. Então, por enquanto, deixa ela aqui. A gente precisa atribuir ela a uma variável. Então, vamos criar uma variável. Na guia variáveis. Então, clicamos no botão para criar uma variável, né, make a variable. E definimos o nome para ela. Vou definir o nome chamado cor, o nome dessa minha variável. Dou OK. E vou estar arrastando o meu bloco set, que é o bloco de atribuição de valores. Conecto logo abaixo do bloco ESC. Observe que a minha variável cor já está selecionada aqui. Observe que eu tinha uma outra variável chamada nome, que também está na lista. Mas como eu vou estar utilizando a variável cor, eu vou deixar nela mesmo. E agora eu vou estar atribuindo essa resposta à minha variável cor. Então arrasto o bloco answer e posiciono sobre o bloco set e solto. Pronto, dessa maneira a gente já consegue obter o valor do usuário e armazená-lo na variável chamada cor. O próximo passo é estar utilizando de fato agora a estrutura switch case. Se a gente for aqui na guia Control e a gente tentar procurar esse bloco chamado switch case, de momento a gente observa que ele não se encontra aqui. Ele não se encontra aqui. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa importar esse bloco. Então como que a gente importa esse bloco? Aqui, ó, no canto inferior direito, a gente tem aqui, ó, uma pasta com uma estrelinha nela. A gente vai estar clicando nessa pasta aqui. E ele vai estar abrindo essa janelinha. Observe que existem várias outras pastas aqui dentro. Aqui tem uma pasta que não aparece, ela aparece apenas um nome, chamada ToolSprite. A gente vai selecionar ela. Observe que eu selecionei e vou dar OK. Dessa forma, a gente vai estar importando outros blocos que a gente ainda não conhecia para o nosso ambiente de programação. Então ele vai estar fazendo a importação, ele demora um pouco mesmo, vamos aguardar. Vamos aguardar mais um pouco.